Olá, tudo bem? Bom, vamos começar aqui uma videoaula fazendo um pequeno resumo do que já foi visto nas nossas aulas de história em relação ao tempo, certo? O tempo é a dimensão, né, que a gente estuda na história. Precisa entender mais ou menos aí. É claro que a gente não vai esgotar o assunto tempo. Acho que os filósofos até hoje não esgotaram, a gente não vai esgotar o assunto aqui, mas a gente vai dar uma pequena introdução para a gente ter uma noção do que é o tempo, porque é a dimensão que a gente estuda a história. A gente estuda a história e a ciência dos homens, das mulheres, dos seres humanos no tempo. O que eles fazem no tempo, certo? Então a gente tem que entender o que é esse tempo aí. A primeira coisa que a gente vai analisar sobre o tempo é o que a gente chama de temporalidade, certo? Ou a noção de tempo, beleza? Vamos ver aqui rápido, breve resumo do conceito do que é temporalidade. A temporalidade varia no tempo e no espaço, quer dizer, em cada época e em cada lugar do planeta, certo? Em cada época, em cada tempo, em cada lugar do planeta, né? No espaço, as sociedades vão produzir formas diferentes de encarar o tempo. Então a gente vai ver dois exemplos aqui, duas temporalidades diferentes. Por exemplo, um camponês na França, ou seja, o espaço dele é a França. O tempo dele é na época medieval, certo? Como é que um camponês na França, na Idade Média, encara o tempo? Como é o ritmo da vida do camponês na França medieval? Bom, eu acho que é uma vida cansativa, né? Então, o que um camponês faz e fazia, né? Ele trabalha na terra, certo? Trabalho diário, todo dia a mesma coisa. O trabalho começa quando o sol nasce, termina quando o sol se põe. E todos os dias vai ser o trabalho mais ou menos igual. Trabalho no campo, certo? E até mesmo a paisagem parece ser uma paisagem estática. Não muda muito. Isso não só durante o dia, mas praticamente durante a vida dele toda. Essa vai ser a paisagem dele, contemplando o campo e o seu árduo trabalho, certo? Bom, então a temporalidade tem a ver tanto com o ritmo de vida, que no caso aqui é um ritmo lento, certo? O ritmo de vida no dia a dia dele, como também a percepção do que é o passado e do que é o futuro, certo? O futuro que ele enxergava provavelmente era igual ao presente dele. Então, os familiares dele, sejam os avós, bisavós, provavelmente teriam uma vida igual. Desculpa. Na verdade, os netos, os bisnetos deles teriam uma vida praticamente igual a dele. Não mudaria muito o ritmo de vida. A perspectiva de futuro dele, não existia um futuro diferente. O futuro era igual. E o passado? Bom, o passado, a gente primeiro tem um passado que é mitológico, né? A gente tem uma ideia do que era Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas se a gente fosse perguntar para ele quando é que isso aconteceu, quantos anos atrás, ele não saberia responder, porque não tem uma marcação de tempo determinando quando aconteceu essa época mitológica, certo? Porque tirando a mitologia, ou seja, depois dessa época mitológica, que ele não sabe exatamente quando aconteceu, o passado do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô também era um passado muito igual, muito parecido com o que ele mesmo vivia. Então, a gente pode dizer que a temporalidade do camponês na França medieval era uma temporalidade estática. O tempo era estático. O tempo não passava. O tempo do passado, o ritmo de vida do passado era igual ao ritmo de vida do presente, que era igual ao ritmo de vida do futuro. Assim ele enxergava o futuro e o passado. Era um tempo estático. Esse é um tipo de temporalidade. Se a gente pular no tempo agora, for lá para a Revolução Industrial, pode aí uns 400, 500, 600 anos depois da Idade Média, da época que esse camponês vivia, a gente está falando de um operário nos Estados Unidos na Revolução Industrial. Vamos ver como é que era o dia a dia dele. Será que era parecido com o camponês? A gente vai ver um exemplo aqui de um filme, que é um filme de Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos. Vamos ver
como é que era o dia a dia de um operário nos Estados Unidos durante a Revolução Industrial. No caso aqui, Desculpa. No caso aqui a gente está falando já da segunda Revolução Industrial. Certo? Section 5, give it a limit. Aí o patrão está mandando ali o empregado aumentar o ritmo de trabalho das máquinas.
Bom, voltei aqui, muito bem. Então, vocês veem aí que até mesmo a música do filme ele te dá uma coisa meio frenética, né? Então o ritmo de trabalho aí na Revolução Industrial é um outro ritmo, um ritmo de vida diferente, né? A ponto de o cara ficar maluco, né? Como o Charlie Chaplin mostrou aí, certo? Bom, como é que era? Então essa era a visão, esse era o tempo presente dele. E aí o tempo passado, ou seja, a percepção de passado que o operário aí tinha é uma percepção do passado parecida com essa aqui, ó. O passado dele era um passado agrário, um passado camponês, era um passado medieval, né? Ou seja, é diferente do presente dele. No presente ele está naquela loucura, o tempo marcando certinho de quando ele tem que entrar, quando ele tem que sair. Tem uma hora que ele bate o ponto ali, né? Quando ele volta, mesmo sem precisar, porque ele nem devia estar fora da fábrica, enfim. Mas o passado dele era diferente. O passado, vamos dizer assim, da geração do bisavô dele era bem diferente. Era um passado mais parecido com o passado medieval. E o futuro? Como é que o Charlie Chaplin enxergaria o futuro do mundo dele? Bom, a gente tem aqui essa pintura, né, esse desenho, que foi feito no ano de 1900, na França, certo? E aqui tem escrito en l'an 2000, em francês, quer dizer, no ano 2000, certo? Então, como é que era a visão do ano 2000 para um cara lá da Revolução Industrial? Olha só o que ele está descrevendo aqui. Ele está fazendo uma máquina que está medindo, fazendo todas as medidas do cara, certo? Para automaticamente o robozinho ir fabricar uma peça de roupa do tamanho ideal das medidas dele, automaticamente. Então o alfaiate, que esse cara aqui, ele não vai fazer mais na mão, agora vai ter uma máquina fazendo por ele. Isso era como eles enxergavam o futuro das máquinas, né? A capacidade das máquinas de fazer uma roupa, por exemplo, numa medida certinha. Essa é outra figura da mesma coleção, no ano 2000. O que ele está fazendo aqui? Você tem estudantes aqui, né, com uns capacetezinhos, né, e esses capacetes estão ligados a um fio que liga uma máquina que o professor está jogando o livro aqui dentro da máquina, certo? E um cara girando a manivela. Então, estudar no futuro, no ano 2000, o imaginário do Charlie Chaplin seria muito fácil. Basta você ficar sentadinho, o professor joga o livro ali, e automaticamente o conhecimento vai parar na sua cabeça sem precisar fazer nada. Aí é bom, né? É legal. Ou não, né? Às vezes, quer dizer, o professor o professor é quem dita os ensinamentos que você vai aprender e todo mundo vai ter que aprender igualzinho, como se fossem máquinas. Bom, mas eu acho que essa não era a perspectiva dele, né? Ele enxergava isso como uma coisa muito boa, uma coisa muito prática, né? Então a visão de futuro na Revolução Industrial era uma visão de futuro futurista, era uma visão de futuro que as coisas seriam muito boas, em que a tecnologia iria ajudar muito a vida das pessoas, certo? Então perceba que o passado dele é um passado medieval, o presente dele é esse presente frenético da Revolução Industrial, e o futuro dele é um futuro onde a tecnologia iria trazer maravilhas para a humanidade, ou seja, são tempos diferentes, percebe? Então a temporalidade desse operário americano era uma temporalidade dinâmica. Então, um camponês da época medieval tem uma temporalidade, um operário na Revolução Industrial tem outra temporalidade, ou seja, tem outra perspectiva de tempo. Não só do seu ritmo de trabalho, seu ritmo de dia no dia a dia, seu ritmo de vida no dia a dia, como também perspectiva de passado, presente e futuro mudam, certo? E hoje em dia, como é que é a nossa temporalidade? Como é que a gente enxerga o nosso tempo? A gente está na temporalidade do eterno presente, né? Temporalidade em que a cada notícia nova você está sempre ansioso para chegar a uma nova notícia. Então a notícia da semana passada você nem lembra mais. Você está sempre já esperando a notícia de amanhã, ou a postagem de amanhã, ou o novo meme da próxima novidade. Esse é um tempo ainda mais frenético do que aquele tempo da Revolução Industrial.
Nossa perspectiva de futuro também é diferente da perspectiva de futuro do operário americano da Revolução Industrial. Por quê? Nossa perspectiva de futuro ela é uma perspectiva distópica. O que quer dizer isso? Distopia é o contrário de utopia. Pausa para a aguinha. O que é utopia? Utopia é aquela imagem de futuro perfeito. Certo? Utopia seria um futuro distante, que algumas pessoas diriam até impossível de acontecer, porque seria perfeita. Distopia é o contrário. É a perspectiva de futuro em que nada é perfeito, muito pelo contrário, você tem uma perspectiva muito ruim de futuro. Certo? E a gente pode ver essa visão de futuro que a gente tem hoje em dia, na nossa temporalidade, através de algumas obras. Então aqui vai a nossa dica cultural. A aula de história também é cultura, hein? Então, um exemplo, um clássico da Sessão da Tarde, pelo menos na minha época da Sessão da Tarde passava muito, que é o Waterworld, O Segredo das Águas, que retrata um futuro em que tudo está tomado pelas águas, não tem mais terra, todo mundo vive em barcas enormes e gigantescas, como você está vendo aí na foto. E as pessoas brigam por recursos naturais. Você vê que tem alguns elementos aqui, tem um jet ski voador, qualquer coisa desse tipo assim. Ou seja, é futurista, mas é um futuro não tão agradável assim, certo? Então fica a dica para você assistir na sua quarentena, certo? Você procura aí, não sei onde é que você vai assistir, mas você procura assistir O Segredo das Águas, Waterworld, de 95. Outro exemplo, Mad Max, esse é mais recente, acho que vocês conhecem, né? Estrada da Fúria. Eu não sei se a tradução em português ficou essa mesmo, mas é um filme de 2015, mas que o original é de 79. Tem uma trilogia original, né? Mad Max 1, 2 e 3. É de 79, 81 e 82, eu acho. Mas eu recomendo o mais novo, de 2015. É o que é dessa foto aqui, que é o contrário do Waterworld. É um futuro onde não tem água, só tem terra, só tem areia desértica. E que as pessoas brigam, disputam por esse recurso natural preciosíssimo que é a água, certo? Recomendo fortissimamente Mad Max você assistir na sua quarentena, certo? Outro exemplo é Blade Runner, certo? O Caçador de Androides. Veja como você tem aí carros voadores, bem futuristas, mas você vê que o clima é um clima sombrio, certo? É uma coisa meio dark, meio baixo astral. E você pode ver, se você assistir, como também era uma perspectiva de futuro com alta tecnologia, mas que essa tecnologia não trouxe tantas coisas legais pra gente, certo? Tem também o Blade Runner 2049, que saiu agora em 2017. Eu recomendo vocês assistirem os dois, se puderem, certo? Dica cultural muito legal, certo? E nossa última dica aqui, Matrix, de 1999, conta a história de quando as máquinas dominaram o mundo e escravizaram os seres humanos, certo? Também, Matrix também é uma trilogia de 3 filmes, certo? Trilogia de 3, óbvio, né? Mas está saindo agora o 4º filme, tá previsto para o ano que vem. Estou trazendo alguns livros aqui também, ó, para vocês puderem adquirir. Esse aqui é o... Deixa eu aumentar minha telinha aqui para vocês conseguirem ver. Philip K. Dick, Androides sonham com ovelhas elétricas. Esse foi o livro que inspirou o filme Blade Runner, certo? Então, o primeiro filme, né? Então, quem puder ter acesso aí, recomendo. Um livro também que inspirou outra obra e que está se fazendo sucesso agora, que é o Conto da Aia, de Margaret Atwood. Que está passando um seriado no Globoplay, está passando um seriado chamado Handmaid's Tale, né, o Conto da Aia. Também conta um futuro, não é tão futurista assim, mas é uma distopia que fala de como seria o mundo quando... Deixa eu ver como é que eu vou descrever isso. Quando a religião tomasse conta das nossas vidas, um grupo, uma elite religiosa iria ditar como é que seria a vida de todas as pessoas.
Outra dica aqui é o 1984, do George Orwell. Para quem não sabe, 1984 foi o livro que inspirou o Big Brother, né? Ele conta a história de como seria um mundo em que todas as pessoas estariam sendo vigiadas 24 horas por dia, todo mundo teria uma telinha, uma televisãozinha na sua casa, e que por essa tela o grande irmão, o Big Brother, iria te vigiar para ver se você estava fazendo tudo certinho, certo? Do mesmo autor aqui, esse aqui não é tão futurista assim, mas também já está aqui, é o mesmo autor, Revolução dos Bichos. Tanto o 1984 quanto o Revolução dos Bichos são do mesmo autor, ele é uma crítica ao totalitarismo, né? Como ele enxergava o futuro. Esse livro aqui ele foi escrito em 1949, se eu não me engano. 45, eu acho. 1945, eu acho. Então 84 para ele era futuro, né? Então, dica aí. E um outro livro também que fala sobre totalitarismo é o Fahrenheit 451, que fala sobre uma época um futuro em que os bombeiros eles não apagam fogo, eles tocam fogo nos livros. Então, o futuro onde o livro é essa coisa, um monte de coisa escrita perigosa. Então, o que esses livros têm em comum? Não só eles falam sobre o futuro distópico, um futuro ruim, um futuro futurista, tecnológico. Nem todos eles têm um futuro tecnológico, mas retratam um futuro deles, né? Mesmo que seja 1984, que já passou. Mas para ele era futuro, em que a noção de futuro deles é diferente. O que eles têm como além dessa característica, dessa caracterização do futuro, é também que todos eles foram escritos depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o fim da Segunda Guerra Mundial ela marca o fim daquela temporalidade que a gente viu anteriormente, né? A temporalidade da Revolução Industrial, aquela temporalidade em que viu o futuro como uma coisa, como um futuro promissor. Com a Segunda Guerra Mundial, isso acaba. As pessoas começam a ver o futuro como uma coisa catastrófica, certo? Então, bom, o objetivo aqui não é que vocês memorizem, ai meu Deus, como é a temporalidade nossa, como é a temporalidade da Idade Média. São só exemplos, certo? São só exemplos de como a temporalidade muda a depender da época. A noção de tempo muda a depender do lugar onde você está. Então a gente poderia falar, por exemplo, aqui da Índia, no ano 100 depois de Cristo. A perspectiva de tempo, de passagem de tempo, se o tempo é mais dinâmico, se o tempo é mais estático, muda, seria totalmente diferente. Se fosse a China no ano 300 a.C., seria uma outra temporalidade. Os nativos do Brasil, os indígenas, em 1500, a temporalidade deles também era temporalidade diferente do português que chegou aqui no Brasil em 1500. Ou seja, a perspectiva de tempo, de passagem de tempo, de passado, presente e futuro, de ritmo de vida, muda a depender do lugar e a depender da época que a gente está falando. Ok, beleza. Vamos passar aqui então para uma outra noção importante sobre o tempo, que é o tempo cronológico, tá certo? Bom, em cada época, em cada lugar, ou em cada temporalidade, como a gente acabou de ver, a gente vai ter uma necessidade de contar o tempo de uma forma diferente, certo? Vou colocar dois exemplos aí. O calendário é uma forma de contar o tempo, o relógio também é uma forma de contar o tempo. O calendário é uma forma de contar o tempo em que você divide ali em dias, semanas, meses, ano, estações do ano, certo? Cada uma com suas funções, né? Por exemplo, eu trabalho 20 horas por semana, então eu tenho que ter essa noção de hora e tenho que ter essa noção de semana, né? De quantos dias tem uma semana. São unidades diferentes que a gente inventou para se organizar, certo? Então eu preciso de um relógio, hoje em dia, para marcar aqui minhas 20 horas semanais de trabalho, e eu preciso também de um calendário para marcar quando acaba, quando começa e quando termina uma semana. Isso são coisas que a nossa sociedade criou para a gente se organizar, para a gente organizar a nossa produção. No caso aqui, organizar o meu trabalho, certo? Então são formas de contar o tempo. Mas essas formas de contar o tempo, se existe relógio, como é esse relógio, se ele marca
segundos, minutos, horas, ou se ele marca só horas, ou se ele marca só dia e noite, assim como o calendário, né, que meses ele marca, que dias importantes o calendário marca, isso aí tudo depende do quê? Da percepção de tempo. Então, se eu não preciso marcar 20 horas semanais, se o meu trabalho, por exemplo, é como um camponês na França medieval, eu não preciso de um relógio. Basta eu saber quando o sol nasce e quando o sol se põe. Não precisa de um relógio, porque o ritmo de vida dele é diferente. Ou seja, a cada temporalidade você vai ter uma forma de contar o tempo diferente, né? Então, a forma de tempo varia dependendo da percepção de tempo que a gente tem. E a percepção de tempo que a gente tem, como eu acabei de falar, depende do quê? Do nosso modo de vida. Se a gente tem um modo de vida natural, como é o caso do camponês francês na Idade Média, você vai ter uma percepção de tempo diferente. Você vai ter uma forma de contar o tempo diferente. Provavelmente ele não precisa de um calendário certinho, dividindo semanas, mês, certinho. Talvez ele precise de um calendário só que marque as estações do ano, para saber quando é a colheita, quando é o plantio, quando é o arado, certo? O modo de vida industrial não. O modo de vida industrial não só precisa marcar os meses, as semanas, os dias, como também as horas, os minutos, quem sabe até os segundos, certo? Naquele filme que a gente viu agora do Charlie Chaplin, por exemplo, tem uma parte que eu não mostrei ali, mas que um cara que inventou uma máquina para fazer com que os operários comessem mais rápido. Para quê? Para você não perder tempo do almoço. Então, nessa época da Revolução Industrial e até os dias de hoje, o tempo é dinheiro, certo? Então você vai ter um modo de vida industrial, um modo de vida que vai ter uma percepção de tempo diferente, que cada segundo vale um lucro. Então você vai ter uma forma de contar o tempo diferente também, tá certo? E então a gente pode chamar esse modo de vida de cultura, certo? Eu resumi aqui como modo de vida natural, industrial, mas a gente pode caracterizar de formas diferentes cada cultura, certo? Como um modo de vida diferente. Logo, se você tem forma de contar o tempo que depende da percepção de tempo, que depende da cultura, a gente pode chegar à conclusão de que cada cultura produz um calendário diferente. Eu coloquei calendário aqui porque esse é o tema que a gente vai trabalhar aqui em termos de tempo cronológico. É o tempo cronológico que a gente vai usar no estudo da história, certo? Então coloquei alguns exemplos de calendário aqui. Você tem um calendário cristão, que é um calendário que a gente usa no nosso dia a dia, certo? Agora, domingo foi Páscoa. Páscoa é um feriado cristão, que só existe no calendário cristão, só faz sentido no calendário cristão, certo? Porque nossa cultura, independente da sua religião, nossa cultura, nós estamos inseridos dentro da cultura cristã, certo? Você tem, por exemplo, outro calendário, o calendário maia. Daqui a pouco a gente vai falar mais dele aqui para a gente ver o quanto ele é diferente. Ou o calendário chinês, que é um calendário que, por exemplo, a gente está no ano 3000, não sei quanto no calendário chinês. Então tem uma outra métrica de contagem de tempo para os chineses, certo? Vamos ver essa diferença de métricas a partir dessa diversidade de calendários. Eu botei aqui 3 exemplos de calendários, certo? Deixa eu só ver se minha imagem não está atrapalhando. Acho que não, né? Então a gente tem aqui 3 calendários aqui. O calendário judaico, certo? O calendário cristão e o calendário muçulmano. Okay? Quando a gente está falando de calendário aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a gente não está falando sobre diferenças de meses, né? Ou diferença de contagem de dias ou contagem de semanas. A gente está falando de linha do tempo, ou seja, de anos, certo? Obviamente, como o número de dias do ano, que é 365 dias mais ou menos, que são divididos em 12 meses ou são divididos em 4 estações, são mais ou menos, é mais ou menos a mesma divisão para qualquer calendário do mundo, porque o planeta Terra é um só, certo? Então, qualquer lugar que você esteja, em qualquer época, a Terra vai demorar em torno de 365 voltas em torno de si mesma para dar uma volta completa no Sol. Isso aí não depende de época, isso aí não depende de lugar, certo? Então, essa estrutura de calendário que tem mais ou menos esse número de dias e que tem pelo menos 4 estações do ano, verão, inverno, outono, primavera, é mais ou menos a mesma em qualquer lugar do mundo e em qualquer época. O que vai mudar,
Ou seja, o que vai depender da cultura desse lugar vão ser os marcos temporais importantes. Eu acabei de falar da Páscoa, por exemplo. A Páscoa é um marco importante na cultura judaico-cristã. Então ela vai aparecer no calendário judaico-cristão, vai ser um feriado na cultura judaico-cristã, certo? Então isso é um exemplo de como a cultura determina o calendário, determina a forma de contar o tempo, determina, por exemplo, que eu não vou trabalhar na sexta-feira santa, certo? Determina o ritmo da minha vida, né? De alguma forma. A minha cultura judaico-cristã, a nossa cultura judaico-cristã, certo? Isso independente da minha religião pessoal ou da sua religião pessoal, certo? Estamos falando de sociedade aqui. Bom, então, por exemplo, a gente tem a marcação de quando é que começa o ano 1, certo? A gente está no ano de 2020, segundo o calendário cristão, certo? Por quê? Porque a gente se convencionou, ou seja, entrou-se em um acordo a partir de uma certa determinada época que o ano 1 seria o ano do nascimento de Cristo. Olha aqui, o nascimento de Cristo 1, certo? O ano 1. Isso aqui no calendário cristão. Para os judeus, ou seja, no calendário judaico, o ano 1, o marco, o acontecimento principal, vamos dizer assim, dessa cultura judaica seria a criação do mundo na perspectiva dos hebreus. Tá certo? Então ali começou o ano 1. Se a gente for comparar aqui com o nosso calendário, que é o calendário cristão, isso corresponderia ao ano 3760 a.C., certo? Seria o ano 1 para eles. Ou seja, o ano em que Cristo nasceu para os judeus seria o ano 3761. Ok? E aqui ele não está mostrando 2020 porque essa imagem é antiga, ele está mostrando um marco temporal aleatório aqui, que seria a Copa do Mundo da Alemanha de 2006. Então, quando a gente estava comemorando não, né, que o Brasil perdeu essa Copa, mas quem ganhou essa Copa foi a Itália, a gente foi eliminado pela França. Mas no ano que a França foi campeã, que a Itália foi campeã da Copa da Alemanha de 2006, os judeus estavam no seu calendário no ano 5766, tá certo? Por estavam no futuro, não, eles só estão contando o tempo de uma forma diferente, contando os anos, a passagem dos anos de uma forma diferente, tá certo? Então, isso aqui é mais ou menos os exemplos de marcos temporais judeus que ele colocou aqui, certo? Um outro marco que seria a criação do Estado de Israel, que para eles aconteceu no ano 5708. Para nós seria o ano 1948. Os dois aconteceu, é o mesmo acontecimento, certo? Só que cada cultura está contando a partir de um marco temporal diferente, a partir de um 0 ou de um 1 diferente, certo? É como se você tivesse uma régua e você colocasse a régua a partir daqui ou a partir daqui, certo? Você vai medir a mesma coisa, só que o seu referencial vai ser diferente, certo? Da mesma forma, o ano 1 para os muçulmanos, tá certo? Não é o nascimento de Cristo, não é o marco temporal mais importante da cultura muçulmana, o nascimento de Cristo. Para eles é a fuga de Maomé para Medina. Maomé é o profeta dos muçulmanos, certo? Então, assim como para a cultura cristã Jesus Cristo é o profeta mais importante, para a cultura muçulmana Maomé é o profeta mais importante. E um marco temporal importante para eles foi quando Maomé vai para Medina, isso é chamado de Hégira. E a partir da Hégira é que eles contam o ano 1. Então, tudo que aconteceu antes da Hégira, eles falam antes da Hégira. Por exemplo, para eles, Jesus Cristo nasceu no ano 622 antes da Hégira. Então, é possível você falar sobre os mesmos marcos históricos, sobre o nascimento de Cristo, sobre a fundação de Roma, certo? A partir de 2 calendários diferentes. Só um referencial que vai mudar. Então, se você for numa escola lá na Arábia Saudita, ele vai ensinar que a fundação de Roma foi no ano 1350 antes da Hégira. Se você está aqui,
no Brasil, que seguimos o calendário cristão, você vai dizer que a mesma fundação da mesma Roma aconteceu no ano 753 antes do nascimento de Cristo. Certo? Tá vendo? Foi antes. Bom, a gente está vendo aqui formas diferentes de contar o tempo para contar a mesma história. A gente está falando da mesma fundação, da mesma Roma, certo? Mas cada cultura vai contar cronologicamente isso aí de formas diferentes, certo? A partir de marcos temporais diferentes. Pequeno detalhezinho. Para os judeus, o ano 1 foi a criação do mundo segundo os cálculos que os próprios judeus fazem a partir da Bíblia, a partir das escrituras sagradas da Bíblia, que é o livro sagrado dos judeus, certo? Particularmente o Antigo Testamento, certo? Que eles chamam também de Torá. Tá bom? Isso aí tem no livro de Gênesis tem umas partes que falam não sei quem nasceu e viveu não sei quantos 700 anos e aí teve não sei quantos filhos, entre eles Beltrano que viveu 500 anos e teve não sei quantos filhos, entre eles Cicrano que viveu mais 500 anos. Então a partir dessa linhagem judaica que eles fazem, eles vão contando o tempo e aí calcularam que, vamos supor que eles fizeram esse cálculo nesse ano aqui, certo? No ano da fundação de Roma, tá certo? Eles foram lá fazendo o cálculo e deu que foi há 3.009 anos atrás que aconteceu a criação do mundo, segundo a Bíblia. Então eles marcaram, então 3.009 anos atrás a gente vai dizer que é o ano 1. Só que hoje em dia já se sabe, através de descobrimentos arqueológicos, que muitas coisas já aconteceram, muitas obras humanas mesmo já tinham sido criadas em anos anteriores ao que a gente chama de 3.760 a.C., ou que os judeus chamam de ano 1, certo? Então, desculpa, mas o calendário judaico falhou, certo? Eu não sei como é que eles marcam esses acontecimentos que aconteceram antes desse cálculo aqui de 3.760 anos antes de Cristo, que para eles é o ano 1, certo? Mas a gente já sabe que coisas aconteceram antes desse ano aí que eles calcularam, certo? A gente inclusive vai estudar o Egito Antigo, Mesopotâmia, ou mesmo o período paleolítico, neolítico, que vocês vão pesquisar aí depois. Eu vou passar essa pesquisa para vocês. Aconteceu muita coisa antes do que eles calcularam ser o ano 1, que é a criação do mundo para eles, tá certo? Então aqui é só para a gente ter essa perspectiva de como cada cultura vai produzir um calendário diferente, vai produzir uma forma de contar a passagem dos anos diferentes, certo? E cada um, na sua cultura, vai contar a história, a mesma história, vai contar a história da mesma forma, só vai encaixar numa régua diferente, só vai contar o ano de uma forma diferente, tá certo? A gente, aqui no Brasil, usa obviamente o calendário cristão, tá certo? Então a gente vai sempre se referir ao antes de Cristo e ao depois de Cristo. Então quando a gente for estudar Roma Antiga, ou todas as sociedades antigas vão ser localizadas antes de Cristo. Eu acabei de falar aqui do Egito Antigo, da Mesopotâmia, acontece mais ou menos aqui assim, ó. Tá certo? A fundação de Roma, a gente está falando da Roma Antiga, aconteceu aqui em 753 a.C., tá certo? E os acontecimentos que aconteceram depois de Cristo, a gente chama de depois de Cristo, ou não precisa falar nada, a gente só fala ano 2006 ou ano 2020. Basta falar isso que a gente já sabe que é depois de Cristo. Bom, eu queria só colocar agora aqui um outro exemplo de calendário bem diferente desses aqui, que vai traduzir uma cultura bem diferente da cultura judaico-cristã. Estou falando de cultura judaico-cristã, mas só a nível também de conhecimento de vocês, para conhecimento de vocês, que os muçulmanos também herdaram a cultura cristã e a cultura judaica, certo? Então, assim como o livro sagrado dos judeus, a Torá, corresponde ao Antigo Testamento do cristianismo. E os muçulmanos também acreditam em que Jesus Cristo foi um profeta, só que eles acreditam que tem um outro profeta, mais importante ainda, que foi Maomé, que nasceu aqui no ano que teve esse marco, né, da fuga dele para Medina,
no ano de 622 depois de Cristo. Ele nasceu aí no ano 600, mais ou menos, depois de Cristo, certo? Não só para vocês saberem aí que eu estou falando de cultura judaico-cristã, mas se a gente fosse falar de cultura muçulmana, a gente falaria de cultura judaico-cristã muçulmana, judaico-cristã islâmica, certo? Olha só esse calendário aqui. Isso é um calendário. Isso é o calendário maia, certo? Os maias são uma sociedade muito antiga, muito antiga, muito antiga. Data mais ou menos aqui assim, ó, de 2000 a.C., certo? Ou até mais. E eles contam o tempo não de uma forma linear. Tá vendo como aqui é uma linha? Então, a nossa temporalidade da nossa cultura, a gente marca passado como antes, para trás, e futuro como depois, para frente, certo? Os maias não. Os maias têm uma temporalidade, uma noção, uma percepção de passagem de tempo cíclica ou circular. Por isso que o calendário deles é assim, ó. Tem esse formato, certo? Vocês com certeza já ouviram falar da lenda, do mito que no ano 2012 que o mundo iria acabar, certo? Essa história aí, ela vem de uma interpretação desse calendário aqui, que dizia que no ano 2012, os maias já tinham calculado lá no ano 2012, lá há 2.000, quase 3.000 anos atrás, que no ano de 2012 teria uma mudança muito grande. Por que eles foram capazes de calcular isso? Porque a noção de tempo deles é cíclica. Então alguma coisa aconteceu no passado mítico deles que eles, através de cálculos, de observação dos astros, conseguiram prever que no ano 2012 teria uma outra mudança muito radical no mundo. A gente que tem uma noção de tempo linear achou que essa mudança drástica seria um fim, certo? Então a gente está andando linearmente e aqui acaba em 2012. Mas para os maias não seria um fim, seria apenas o fim de um ciclo, começo de outro ciclo, tá certo? Bom, se vocês quiserem pesquisar aí depois, vocês pesquisam que ciclo novo é esse que se iniciou aí, certo? Que é um ciclo astrológico. A gente não vai discutir isso aqui, mas só para a gente ter um outro exemplo de como o calendário pode ser muito diferente se a cultura, se a visão de mundo, se a visão de tempo, se a temporalidade desse povo for muito diferente. O calendário deles, ou a forma de contar o tempo, também vai ser muito diferente. Bom, então isso aí, forma de contar o tempo, é o que a gente chama de tempo cronológico, certo? Mas para a gente aqui, o que interessa é o tempo histórico. Então eu estou colocando aí, na história convencionou-se, baseado nesse tempo cronológico, baseado nessa linha do tempo, no nosso caso, do calendário cristão, organizar os acontecimentos históricos em eras ou em idades, certo? A partir da observação das mudanças e das permanências, certo? Então, para a história, para o tempo histórico, a gente não vai ficar muito interessado em gravar datas. A gente quer apenas marcar o que mudou, o que permaneceu, e a partir dessa diferenciação, poxa, a partir daqui mudou muito as coisas, então a gente vai começar agora uma nova era, certo? Então como é que foi dividida essas eras? Primeira era que é a chamada Idade Antiga, que vai de 4.000 antes de Cristo, olha só aqui a marcação de antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo, ou mais ou menos de 4.000 a 3.500 antes de Cristo, certo? Que seria o marco da invenção da escrita. Então houve uma mudança muito drástica na forma das pessoas se organizarem a partir da invenção da escrita. Então, antes da invenção da escrita, a gente chama de pré-história. Esse nomezinho pré-história já não é muito... Hoje em dia a gente não usa mais esse termo, porque ele é um termo pejorativo, né? Que fala como se antes de inventar a escrita não tivesse história. Ou seja, antes de inventar a escrita, os humanos não tinham feito nada. Não, né? Obviamente que teve muita história, muita coisa aconteceu. Então a gente não usa mais esse termo pré-história, certo? Mas a gente diz que a Idade Antiga começa a partir da invenção da escrita, certo? E ela vai até o ano 476 depois de Cristo, que é a queda do Império Romano. Então a queda do Império Romano é um marco
em que uma grande mudança aconteceu no mundo ocidental. Parênteses aqui para a gente ter essa noção, hein? Essa marcação de tempo que eu estou falando aqui é a marcação de tempo da história ocidental. Se a gente estivesse falando da Índia, por exemplo, essa marcação de... Opa, baguncei tudo agora aqui. Voltando aqui, então, essa marcação de tempo aqui que divide em Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, a gente está falando sobre o Ocidente. Se a gente estivesse falando da Índia, não estaria dividido, por exemplo, nessas quatro eras, certo? Ou da China, ou dos maias, por exemplo. Então, a gente está falando aqui da cultura em que a gente está inserido, que é a cultura ocidental, tá certo? Ao longo do curso, vocês vão ver que a gente vai estudar outras culturas, não só a cultura ocidental, porque a gente é uma mistura de culturas também, né? Mas vamos lá. Então, a gente pode observar então que desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano, houve bastante permanências, houve bastante características iguais, certo? Ao passar do tempo. Não mudou tanta coisa assim. Por isso que a gente coloca tudo dentro de uma era só. Quando a gente vê uma mudança muito drástica, a gente fala, pô, aqui se encerra uma era e começa uma outra era. Qual era? A da Idade Média. Que começa então no século V, que é esse período aqui, certo? Tem um marco como a queda do Império Romano, do Ocidente, e vai até o século XV depois de Cristo, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, certo? Esses acontecimentos aqui também são só um marco, certo? Não é que tomou Constantinopla e de repente tudo mudou, certo? As coisas foram mudando aos poucos, certo? As mudanças foram ficando maiores em torno do século XV e a gente escolheu um marco aí que é a tomada de Constantinopla. A gente não, né? Os historiadores convencionaram que a tomada de Constantinopla seria um bom marco para demarcar aí o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna, que vai então do século XV ao século XVIII. O que aconteceu no século XVIII? A Revolução Francesa. É a Revolução Francesa que marca aquele período ali da Revolução Industrial ali que a gente viu, certo? Que é quando começa a Idade Contemporânea, que é do século XVIII até os dias de hoje, certo? Então, essa divisãozinha aí é a divisão que a gente vai usar para a gente se ambientar com os assuntos, para a gente organizar os assuntos cronologicamente, certo? São os tempos históricos que a história se organiza, certo? Então, na primeira unidade, a gente vai estudar, então, a Idade Antiga, certo? Na segunda unidade, a gente vai entrar aí na Idade Média, e na terceira unidade, na Idade Moderna. Não vai ser tão demarcadinho assim, certo? Para falar a verdade, a Idade Média vai começar ainda na primeira unidade, certo? E a Idade Contemporânea a gente vai deixar para o terceiro ano. Então, só quem passar de ano aí vai estudar a Idade Contemporânea, certo? A gente estuda um pouquinho o iníciozinho da Idade Contemporânea também, tá bom? Bom, então, fechando aí, esse aí é o assunto do tempo, que a gente tem que saber se ambientar, se encontrar no tempo, certo? Para a gente começar a estudar a história. Então, é isso. Marcou aí 50 minutos de aula, uma aula certinha, tá bom? Ao longo aí da nossa quarentena, eu vou passar alguns materiais aí para vocês irem estudando justamente esses tempos históricos, tá certo? Particularmente, a primeira tarefa que a gente vai passar aí são sobre as sociedades antigas. Então, a gente está falando aqui da Idade Antiga e uma pesquisa sobre a época, justamente a época antes da Idade Antiga, que é antes da invenção da escrita. A gente vai falar sobre, vocês vão falar, porque vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer, uma pesquisa individual, certo? Sobre o Paleolítico, o Neolítico, a Idade dos Metais. Depois, em grupo, vocês vão estudar para, na volta das aulas, apresentar um trabalho sobre as sociedades antigas, aqui no caso, após a invenção da escrita. A gente está falando de Egito Antigo, Mesopotâmia, Império Persa, Grécia Antiga e Roma Antiga. Não tinham só essas 5, mas a gente vai focar nessas, certo? Tinha também os fenícios, os hebreus, enfim, uma infinidade de povos aí. Isso só falando do Ocidente, mas a gente podia falar também dos maias, a gente podia falar da China Antiga, da Índia Antiga, enfim. Então
esse aí vai ser o estudo que a gente vai fazer da Idade Antiga, fora o modo de produção tributário, que era o modo de produção tributária e o modo de produção escravista, que são os modos de produção que ocorreram nessa época também. A gente vai estudar também, ok? Valeu, boa quarentena aí, bons estudos.